Olá, começa mais um Bocão News Entrevista. Estamos aqui com Lorena Brandão, vereadora de Salvador, eleita pelo PSC, com 7.312 votos. Olá, Lorena. Olá, Alexandre. Olá, você de casa, querido telespectador, querida telespectadora e especialmente meus 7.312 eleitores. Beijo no seu coração. Lorena, você saiu das urnas com um resultado bastante expressivo na primeira eleição. Qual foi a estratégia? Como foi sua campanha? Nossa, nós somos neófitos, né? Estamos começando agora, mas fizemos alguns planejamentos. A campanha realmente foi uma campanha seca, rápida, pobre, mas exitosa. Se você me perguntar quais são as estratégias de campanha, eu tenho várias frentes de trabalho. Eu gostaria de aproveitar esse ensejo e me apresentar, porque daí a gente pega o gancho. Então, eu sou Lorena Brandão, esposa de Sérgio Portela, mãe de Gabriele, 17 anos, faz direito como a mãe, Rafael, 11 anos, meus filhos. Sou advogada há 20 anos, então a gente já tem aí dentro de alguns desses votos, são meus colegas advogados, ex-alunos. Sou especialista em Direito Público e Privado, mestra em Família na Sociedade Contemporânea, professora de Direito, coordeno um curso de Direito, 1.000 alunos, 40 professores, professora de Direito Civil, Direito das Obrigações, Direito das Famílias. Então, daí a gente já tem uma vertente. Sou também bispa evangélica da Igreja Batista do Caminho das Árvores, do bispo Átila Brandão, meu pai. Então, aí a gente tem a grande base eleitoral da minha vida, que eu acredito que seja a igreja, né, o mundo evangélico. Sou coach integral sistêmica, então eu tenho muitos coaches na minha carteira de coaching, então também temos aí uma frente de alcance. E eu acredito que também no Ministério Bem-Aventuradas, muitas mulheres, nossos trabalhos com as mulheres e as comunidades que me apoiam, que eu não posso esquecer dos meus queridos, meus amados. Agora estamos voltando na Romaria da Gratidão, né, Alexandre, porque faz parte do percurso. Então, na estratégia de campanha era a gente alcançar todas essas pessoas que já cruzaram a minha vida, meus ex-alunos de Direito, os lugares que eu já dei aula, tanto na Faculdade Batista como fora. Então, era, na verdade, conseguir chegar nessas pessoas que já cruzaram o meu caminho e também alcançar aquelas que têm alguma coisa a ver comigo, mas que precisavam ter notícia da minha candidatura numa campanha tão rápida e tão sem recursos. Você falou aí que é bispa, que é evangélica. Nós sabemos que a população evangélica tem uma demanda política grande. Como é que você pretende atender a essa demanda? Bem, nós sempre atendemos de alguma forma, né? Eu fui superintendente da minha igreja há 11 anos, significando isso que eu cuidava das 70 igrejas filhas espalhadas em Salvador, isso só na região metropolitana, são, na verdade, quase 150 pastores. Então, as demandas de toda forma. Nessa seara política, nós temos algumas questões relacionadas aos templos, né, a isenção de impostos, registro de ONGs, de associações, papeladas das igrejas. Então, a gente sempre, na verdade, teve esse trabalho na igreja. A gente não fazia política partidária, apesar de ser filiado ao PSC há 13 anos, mas a política é uma coisa que fazer para o povo, uma coisa que a gente faz como educador, né? Você acha que política e religião são assuntos que podem se misturar? Absolutamente. Eu vou falar para você da Bíblia, que é o manual da minha vida, né? A Bíblia, ela traça a política como algo muito importante na vida do cidadão. E eu tenho muita sorte, porque você veja personagens bíblicas marcantes como Daniel, por exemplo. Ele era eunuco, foi retirado, era príncipe de Israel, mas foi levado cativo para a Babilônia, chegou a ser governador de Babilônia. José, também de Israel, chegou a ser governador do Egito. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim, eu fui levantada dentro do meu país, dentro da minha cidade, dentro do meu estado. Então, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Política tem sim a ver com a Bíblia, é determinação do Senhor que a gente esteja atento às questões políticas, porque é a política que dita o preço do nosso leite, o preço da fralda dos nossos filhos, da escola, é a política que traz a qualidade de vida que você tem hoje. Então, isso é muito importante e Deus não seria bobo de passar desapercebido nessas questões. A questão religiosa, ela é um pouco mais aprofundada, né? Então, nós temos pessoas dentro da igreja que têm um pouco de aversão à política. Porque nós vivemos um momento
hoje, Alexandre, querido e querida telespectadora, que no Brasil é um pouco delicado. Então, as pessoas, muitas dentro da minha igreja, por exemplo, falavam assim, minha bispa agora nessa vida, como se fosse eu passasse a ser uma mulher diferente por conta de estar inserido no quadro político. Nós precisamos, o brasileiro precisa, o soteropolitano precisa, a soteropolitana precisa, de pessoas de referência. Nós precisamos acreditar em pessoas. Nós precisamos nos referenciar em pessoas, pessoas que tenham valores sólidos, firmes, pessoas preparadas, que tenham em suas vidas metas claras, bandeiras puras, bandeiras boas, que outras pessoas possam abraçar. Então, quanto à religião, é claro que a gente está numa construção ainda, desenhando um projeto político de poder dentro da igreja, sério, capaz, idôneo. Mas eu, pessoalmente, tenho certeza de que a Bíblia e religião têm tudo a ver. Em Salvador, a gente viu a bancada evangélica crescer de 6 para 8 vereadores nessa nova legislatura. Vocês vão, de alguma forma, se reunir e formar de verdade uma bancada evangélica e militar, digamos assim, a favor dos evangélicos? Esse é um dos meus desejos. Nós temos muito em comum. Hoje eu tive em reunião com alguns vereadores de Salvador eleitos agora também, dizendo, meu Deus, é muita minoria concentrada, porque mulher evangélica, então, enfim, é lógico que eu tenho esse desejo. A senhora acha que os evangélicos são uma minoria também? Mas ainda somos, né? Somos 33, 34% da população brasileira. Sim. Né? Mas, enfim, mas eu acredito que a união faz a força, irei estar pensando e lutando por isso, e acredito que uma bancada unida, ela fortalece os nossos ideais, porque o evangélico, ele tem uma meta, né? Espalhar e disseminar aquilo que ele pensa que é verdade. E isso não significa que a gente queira misturar a religião com as nossas bandeiras políticas, com as nossas lutas, não é isso. Mas a religião, ela imprime em você certos valores e princípios. O homem religioso, ele é diferente do homem que não é religioso. Você vê isso no seu estereótipo, na sua fala, sua maneira de vestir, de se comportar. Então, eu acredito que a nossa sociedade hoje, ela clama por algo dessa maneira, sabe? Os nossos jovens precisam de referencial. E a escada de valores social, ela está um pouco complicada, ela está indecisa, ela está frágil. Eu acredito que uma bancada evangélica forte poderia resgatar alguns valores que não deveriam nunca ter mudado. A bancada evangélica no Congresso acredita-se, essa bancada, um posicionamento muito de retrocesso, de não avançar nos direitos das minorias, não avançar no direito LGBT, inclusive das mulheres. A senhora acha que o trabalho aqui em Salvador da bancada vai ser também nesse sentido? Bom, eu não acredito que a bancada evangélica ela seria responsável por nenhum retrocesso. E eu vou te explicar por quê em poucas palavras, Alexandre. Jesus, ele muito de vanguarda. Jesus falou coisas muito loucas. Se você parar... E ele fez coisas absolutamente, como é que eu vou dizer assim, inacessíveis. Coisas que o ser humano comum não conseguia entender. Como assim, numa sociedade altamente patriarcal, em que as pessoas se casavam dentro das suas próprias famílias, Jesus fala para você assim, Alexandre, agora você vai chamar Lorena de irmã. Isso é louco. Isso é loucura. Como assim um rabi judeu, entra no gueto, faz festa com publicanos e pecadores? Isso é absolutamente inadmissível. Então, eu não acredito que bancada evangélica seja responsável por retrocesso nenhum. Jesus é o mestre das minorias. Só para você sentir um exemplo aqui, para você, telespectadora, Jesus chegou em Samaria. Você sabe que os judeus eram inimigos dos samaritanos. Chega num poço e encontra uma mulher. Mulheres carregavam cântaros, não homens. Ela fala assim, aí ele chega para ela, fala com ela, se relaciona com ela de alguma forma, pede água, já está com intimidade. E aí chegam os discípulos, você está falando com essa pessoa, com essa mulher? Não é só porque ela era mulher, é porque ela é mulher samaritana. Jesus sempre quebrou os paradigmas. Jesus não nos deixa, Alexandre, nenhum evangélico, ele deixa exemplo de arrogância, de tirania, de maltrato ou de esquecimento das minorias. Isso não faz parte do evangelho. Eu não acredito em retrocesso por causa de bancada evangélica. Você é filha de Átila Brandão, do bispo Átila Brandão. E ele já entrou em polêmicas com alguns petistas, exemplo do Emiliano José. Queria saber qual a sua relação com o petismo, como é que você vê o petismo hoje?
como eu vejo, não, como é que o Brasil vê, não é? Muitos de nós colocamos as nossas esperanças em cima de um partido que veio com uma bandeira muito linda. Somos todos iguais, olha aqui, você tem espaço aqui, sente aqui, coma comigo. E daqui a pouco a gente experiencia na nossa vida essa formação de uma camarilha. Estou falando pública e abertamente porque isso é notório. Nós estamos vendo hoje as pessoas estão sendo presas e ficando presas. E isso para mim é ótimo, porque a gente vê que o Brasil tem jeito. Depende de nós. Meu pai foi acusado, o doutor Emiliano, com muito respeito que eu trato, né? E muitas coisas aconteceram. Eu não coloco isso como uma bandeira do PT, acho que isso foi uma coisa pessoal. Meu pai tem uma imagem, é uma caminhada de 30 anos de igreja, dados numéricos de transformação de vidas. Muitas pessoas salvas das drogas, muitos mendigos são hoje bispos da igreja. Então, contra fatos não há argumentos. E eu acredito que você bater em alguém que tem reputação, isso começou a acontecer comigo, né? É muito fácil aparecer assim. Então, sobre o petismo, eu acho que o PT hoje está em decréscimo, ele está encolhendo por conta dessa panaceia de coisas que a gente tem visto na mídia, que está acontecendo no Brasil. Mas isso não é motivo para a gente perder a esperança. Eu acredito que o novo sempre vem e que nós, como brasileiros, nós temos grande responsabilidade. Usar bem o nosso título eleitoral para escolher melhor aqueles que possam nos representar. Vamos para frente, bola para frente. Eu faço parte do novo, mas um novo diferente. Sempre fui empresária, desde os 24 anos de idade, e agora eu estava com a minha vida muito bem, obrigado. A indignação, porque eu acredito, Alexandre, que a pior sensação de um ser humano é a impotência. Então, o que é que você faz diante do sentimento de impotência? Ou você fica estagnado, ou você resolve lutar contra isso. Essa foi a minha posição. Escutar um chamado de Deus no meu coração para que eu, com a minha preparação, com a minha bagagem, pudesse trazer os meus trabalhos que eu sempre fiz mais para a vida pública, né? Para ajudar o Brasil, essa nossa cidade, nossa linda Salvador, o nosso estado crescer. Você já deve ter dado uma olhada na composição da Câmara. Como é que você imagina que vai ser essa legislatura com oposição tão reduzida, com Igor Canário, com um bloco de governo imenso? O que é que você imagina que vai acontecer? Eu acredito que a gente tem muitos desafios pela frente. O prefeito é um prefeito de 74% de votos. Então, é um prefeito que realmente, você parar para pensar assim, 8 entre 10 pessoas votaram nele, Alexandre. Então, isso significa que é um governo aprovado pelo soteropolitano, não é? Eu não acredito que a gente vai ter, em meio aos desafios normais e naturais da legislatura e da vida na Câmara de Vereadores, grandes demandas ou problemas por conta da bancada do prefeito, de ser grande ou estar pesada. Eu não acredito que vai haver problemas. Eu acredito que nós temos que, como vereadores, ter a nossa autonomia, trabalhar com base nas nossas maiores bandeiras, nos princípios que acreditamos e, lógico, coadunando com ações que sejam boas para o soteropolitano, para a nossa linda Salvador, mas que os desafios venham. Estou aguardando, estamos preparadas. Você já chegou na Câmara colocando seu nome à disposição para a presidência. Você continua à disposição para presidir a Câmara de Salvador? Nossa, como eles fazem com a gente, né? Imagine uma pergunta dessa assim. Bem, eu sou muito aguerrida, sou muito valente. Isso surgiu numa das rádios que eu fui entrevistada, essa pergunta. E a gente estava respondendo a um ouvinte na hora e eu falei que eu estava à disposição. E que, pelo regimento, eu posso ser candidata e que eu não falaria nada sobre isso naquele momento. Ainda é muito precipitado falar sobre a presidência da Câmara. Claro que já existem articulações, claro que nós fazemos parte dessas articulações, somos vereadoras, eu sou uma vereadora eleita. Eu represento hoje não somente 7.312 eleitores, mas já estou querendo até representar Alexandre, você que está me assistindo. Então é muita responsabilidade envolvida
Não digo não, não é uma coisa que eu descarto, porque há a possibilidade. E também não digo sim, porque eu preciso ouvir meu prefeito, faço parte da base aliada e nós não conversamos ainda sobre isso. O que é que a senhora acha que tem assim, de tão bom nessa presidência da Câmara? Porque são diversos candidatos ao orçamento, ao poder, o que é que tem de bom ali? Olhe, para mim, Alexandre, o poder ele não me enche tanto os olhos, sabe? Eu acredito que o poder é bom se ele for usado como poder para crescer, poder para ampliar horizontes, poder para ajudar. É diferente de algumas pessoas que pensam no poder para ser poder sobre, sabe? Então, e essas pessoas a gente precisa ter cuidado. Eu acredito que a presidência da Câmara, ela é uma ferramenta para ajudar as pessoas, para congregar os vereadores. A presidência da Câmara, ela precisa ter um olhar agregador, ela precisa ser a presidência também da oposição, ela precisa ter uma escuta ativa, ela precisa saber compor, dividir, escutar. E eu acredito que aqueles que estão se candidatando, eles esperam ter, ou eles têm se proposto a fazer uma boa gestão na Câmara de Vereadores. Tem algum candidato desses que você não votaria de jeito nenhum? Não. Todos eles eu conheço, todos são meus amigos. E eu estou estudando a possibilidade ainda, preciso conversar com o prefeito, mas não existe absolutamente um que eu disse assim, esse daí de jeito nenhum. Entendi. O PSC tem 2 vereadores, não é isso? Somos 2, Heber Santana, que é o presidente municipal, E você? e eu. Quem vai ficar na liderança do partido na casa? É uma ótima pergunta. Existe a possibilidade de Heber subir agora para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, e eu serei a vereadora mais votada do PSC. Então a gente pensa que naturalmente eu poderia ser líder do partido. Não conversamos sobre isso ainda. Eu acredito que seja uma coisa natural, por conta da expressividade dos votos, mas é uma coisa que a gente vai ainda conversar e vamos decidir juntos. O partido tem isso. O presidente pensa que nós precisamos, a gente é o conselho de sabedoria, que a gente sempre vai fazer tudo através desse conselho. Tá certo. Muito obrigado, Lorena. Até mais. Obrigada a você que nos assistiu. Um beijo no seu coração.